Olá, eu sou o professor Marcos Prado, sociólogo, docente aqui da FACISB. Hoje estou em companhia da professora Vânia Almeida, médica da família e comunidade, homeopata, e a gente está aqui conversando um pouco hoje sobre as chamadas práticas integrativas e complementares. Professora Vânia, obrigado, É sempre um prazer conversar, fazer esses diálogos aqui na FACISB. E queria fazer uma primeira pergunta. Como a gente pode definir as práticas integrativas e complementares? É a mesma coisa de falar sobre práticas alternativas? Isso, é bem interessante a gente começar por esse ponto, Marcos, porque a gente justamente não define as práticas integrativas como alternativas, Então, as práticas, elas são ferramentas terapêuticas que são definidas pela própria OMS, E essa confusão entre alternativa e complementar vem historicamente um pouco disso, porque a própria OMS fala, de práticas alternativas barra complementares. E a gente entende que essas práticas integrativas, elas devem vir para somar no cuidado do paciente e não para ser substitutiva a um cuidado tradicionalmente ali, ocidentalmente, vamos falar assim, proposto. Então, esse é o primeiro ponto que é interessante a gente alinhar, é que a gente sempre fala de práticas integrativas como complementares, E nunca substitutivas às práticas aí, ocidentais, propostas para os pacientes. Então, historicamente, no Brasil, a gente tem aí algumas portarias que norteiam essas práticas e que desde 2006 vem fazendo as primeiras organizações. E dentro do SUS nós temos normativas para aplicação de 29 práticas junto ao cuidado de saúde dos pacientes. Então é totalmente inapropriado falar que essas práticas são alternativas. Elas complementam o tratamento convencional que vem acontecendo e, como você bem disse, aí, estão totalmente regulamentadas aí, pelo SUS. São 29, E você poderia falar sobre a implementação de alguma delas aí no Brasil, nos últimos anos, depois dessa regulamentação dessas 29 práticas para cá? Sim, então, elas foram, na verdade, a regulamentação delas começou no ano de 2006, com as primeiras portarias que foram publicadas, para a regulamentação aí da acupuntura, da homeopatia, e ao longo do tempo outras práticas foram sendo acrescidas, então algumas já bastante estabelecidas em termos de pesquisas, outras que ainda carecem realmente muito de pesquisas nacionais e internacionais a respeito de sua eficácia. É muito interessante, Marcos, a gente discutir isso, porque é uma oportunidade, da gente esclarecer um pouco a importância de buscarmos profissionais e práticas que sejam realmente regulamentadas porque nesse campo a gente tem realmente muito o aproveitamento da intenção dos pacientes de melhorarem a sua saúde, para benefício individual do profissional, para benefício financeiro do profissional. E existe muita coisa que é chamada de prática integrativa, que na verdade não é, e que beira o charlatanismo mesmo. E isso a gente precisa ficar muito preocupado. Quem tem compromisso com as práticas integrativas no sentido de integrar o cuidado do paciente, não vai prometer cura, não vai prometer coisas absurdas e grandes benefícios, Então, isso é algo que a gente precisa ter muito claro. Existem algumas práticas, por exemplo, a gente pode citar aí a ozonioterapia, que ela está bem regulamentada no tratamento de feridas, principalmente relacionadas, por exemplo, à saúde bucal, mas que tem toda uma exploração aí de mercado no sentido de prometer outras coisas com essas práticas e com uma fragilidade muito grande de comprovação científica. Então, sempre a escolha de indicação para os nossos pacientes ou, enquanto pessoas, a busca por práticas integrativas precisam ser dessas aplicações
soluções que realmente são seguras, são comprovadas cientificamente e que não têm riscos, né, individuais e coletivos aí na adoção dessas práticas e nem promessas milagrosas de cura. Né? Quer dizer, se tem uma percepção, e aí foi muito oportuno a gente ter começado falando que não é alternativa, é complementar e que existe uma regulamentação do SUS de 29 práticas, né? Tá certo? E que existem algumas que são regulamentadas, etc., e que na verdade a partir delas se começa a fazer um uso que não tem qualquer tipo de indicação, mesmo como uma complementariedade, e que muitas vezes acabam levando as pessoas aí a uma conduta inadequada, e há, evidentemente, profissionais que vão, profissionais entre aspas, obviamente, né, que vão acabar se utilizando disso para outras coisas, e que, na verdade, fragiliza a importância dessas práticas em si. Sim. Quando a gente vai falar a respeito disso, né, para quem nos ouve, assim, algumas dessas práticas assim, que são regulamentadas, que são mais comuns quando a gente vai falar sobre as práticas integrativas e que são oferecidas pelo SUS. Qual que você citaria como exemplo? Lógico, a gente não vai falar das 29 práticas, né? Não são muitas, né? São eu muitas, nem sei né? todas elas de cabeça. Isso. Mas assim, por exemplo, a gente tem algumas práticas, como dança circular, por exemplo, que estão relacionados mesmo a um encontro de grupo de pessoas a partir, né, de um profissional treinado, que pode ser um educador físico, que tenha formação para a área e que realiza uma série de movimentos em grupo e que esse encontro, isso pode ser um processo terapêutico, né? Então, a convivência, os movimentos, existe uma série de benefícios, tanto na questão da construção da propriedade enquanto coletividade, enquanto comunidade, quanto, por exemplo, com a movimentação física mesmo, né? Instituindo isso como uma atividade física regular que vai trazer nessa convivência uma série de benefícios terapêuticos, além das questões da parte física, né? E a gente tem a própria acupuntura, que talvez seja uma das práticas, né? Mais conhecidas, por um outro lado, e muito amplamente estudada, com uma comprovação científica já bastante solidificada, principalmente no tratamento de dor crônica, e que tem uma série de benefícios, desde o tratamento da parte de ansiedade, né? Uhum. Até para o tratamento, por exemplo, auxiliar de dores crônicas graves, né? Lombalgias, osteoartroses, que são doenças que muitas vezes o paciente recebe a seguinte informação do médico: essa dor você vai precisar se acostumar com ela. Quem se acostuma com uma dor diária? Né? Isso é algo que não é cabível no desejo do médico que realmente quer ajudar o seu paciente. E aí vem essa complementariedade, né? O médico que tem a responsabilidade e o cuidado ético com o seu paciente, nunca vai dizer: deixe de tomar os seus analgésicos e faça, né, o uso da acupuntura. O termalismo, a acupuntura, cromoterapia, não vai fazer nunca. Isso. Mas existe uma complementariedade que pode haver, né, um grande benefício aí no controle da dor, pelo menos, ou do outro sintoma que se busca diminuir. E qual seria essa estratégia do médico em relação ao paciente, né, para conseguir integrar, né, a prática complementar ao cuidado do paciente em si? Como é que se dá para fazer essa abordagem de forma segura? Porque imagino que também muitas vezes há o risco do paciente não conhecer, né? E ter essa visão geral que vai pegar as práticas integrativas e complementares, não tem evidência científica, então não serve. Não, né? Também existem pacientes dessa forma, né? Geralmente o paciente, quando você tem adesão do tratamento, ele confia no médico, né? Sim. E o que o médico propõe, ele vai querer fazer. Como é que você consideraria uma abordagem eficaz aí para se vincular à prática complementar a esse modelo de cuidado, digamos, mais tradicional? Acho que são dois aspectos, né? Um aspecto é realmente conhecermos, enquanto profissionais médicos, a existência dessas práticas e estarmos abertos, né, a oferecer isso como complementariedade do tratamento para os nossos pacientes.
Um aspecto muito interessante das práticas integrativas, a grande maioria delas, e eu acho que isso acaba se agregando ao pensamento do profissional médico, principalmente generalista, é essa visão integral do ser humano, né? A ideia de que um ser humano ele tem o seu adoecimento, acaba tendo influência externa, familiar, da comunidade, e também essa integralidade que o indivíduo, a gente precisa enxergar no indivíduo. Então, a indivisibilidade mente-corpo, por exemplo. Então, uma pessoa que tem uma preocupação excessiva com o seu adoecimento, é claro que isso também precisa ser, essa subjetividade precisa ser cuidada. Então, às vezes, a prática, ela vem para trazer esse acolhimento, esse conforto, esse equilíbrio, justamente por entender que a pessoa, né, para ter uma melhora, ela precisa ter um equilíbrio de todo o seu ser. Então, essa visão, essa abertura, esse conhecimento é muito importante. Além disso, saber no seu município, na sua localidade, quais são as práticas ofertadas. Isso enquanto profissional médico. Enquanto gestor, que nós sabemos que os médicos e os outros profissionais de saúde são, em muitos momentos, chamados a serem gestores de hospitais, de ambulatórios, de municípios, é saber que essa política ela pode ser implementada dentro do SUS e pode ser ofertada também, né, como um cuidado complementar aos pacientes. Além disso, buscar enquanto profissional formação. Então, nós temos curso de especialização. E aí é muito interessante lembrar que a acupuntura e a homeopatia, por exemplo, elas são especialidades médicas. A homeopatia é especialidade médica no Brasil desde a década de 80. Então, você tem todo um caminho enquanto médico para estudar sobre essas duas práticas, por exemplo, que são especialidades médicas, se titular sobre isso, né, dentro das sociedades brasileiras e ofertar, então, da forma mais segura possível e da forma mais estudada possível, né, esse cuidado para os pacientes. Tá claro aqui, como sociólogo, né, deixar isso muito claro, está muito claro para mim a dimensão da complementariedade que existe no cuidado das práticas integrativas, que também são complementares no caso. Sim. Isso está muito claro. De uma forma muito... quais os benefícios que a indicação de uma prática integrativa pode trazer a um paciente? Melhor dizendo, de uma forma mais clara, em que contexto o médico ele pode prescrever ou indicar uma prática integrativa e complementar? Obviamente, quando a gente pensa no SUS, o médico vai ter que ter o conhecimento sobre o que é ofertado naquele local que ele está, até porque não vão existir as 29 práticas, né, em todas as unidades do SUS. Isso seria o modelo ideal para os defensores e para aqueles que entendem isso com uma perspectiva de complementariedade. Então, tem que saber. Mas qual o contexto de indicação? E aí uma outra pergunta nesse aspecto, a escolha para fazer uma prática integrativa e complementar, ela pode vir do paciente? O paciente pode chegar para o médico e dizer, olha, eu queria ouvir falar disso e tal. Como você, que vê isso como médico e também como gestora, o que você diria a respeito? Isso é bem atual, né, e interessante, Marcos, porque antigamente, né, há 50 anos atrás, os médicos eram os detentores sobre todo o saber, né, da medicina. E as fontes de recursos de entendimento e de conhecimento eram muito poucas, eram os livros, né, nossas bíblias aí que a gente estudava. Porém, hoje o conhecimento está ao alcance das mãos. Com a internet, né, com a inteligência artificial. O paciente já chega com o diagnóstico quando vai para a consulta. Exato, exatamente. Então, os próprios pacientes fazem esse movimento muitas vezes. Eu ouvi falar do tratamento tal. E a nossa postura, a minha postura, por exemplo, mesmo sendo uma pessoa que exerce as práticas integrativas no meu dia a dia, é de respeito e de limitação, né, de uma forma clara. Então, tem algumas práticas, por exemplo, que os pacientes me perguntam, que eu respondo, olha, eu não conheço sobre essa prática profundamente porque não estudei sobre ela, mas acho que ela pode te ajudar, né? As pessoas buscam, como eu disse já em outros momentos, as pessoas buscam a melhoria como um todo.
E o aspecto do adoecimento, a pessoa tem uma experiência com aquele adoecimento. Então, existem preocupações, ansiedades, medos, expectativas que acabam vindo junto com o adoecimento. E as práticas, elas podem auxiliar muito nesse sentido, né? Na ideia de equilibrar o paciente como um todo. Então, você vai indicar aquilo que o paciente se sentir mais confortável, por exemplo, e a depender da queixa. As práticas integrativas podem ser indicadas para quaisquer queixas. Então, você tem que, desde, por exemplo, alívio de dor no trabalho de parto, estímulo à amamentação, controle de dor crônica, auxílio no tratamento de doenças do aspecto do sofrimento mental, né, como depressão, ansiedade. Então, tudo pode ser complementar. Então, mas as práticas integrativas tratam o câncer? Não, não tratam o câncer. Mas ajudam na dimensão do sofrimento psíquico, emocional, que a pessoa está ali. Exato, podem dar um conforto, um alívio, um equilíbrio, né, para que essa experiência possa ser um pouco menos danosa, né, para o indivíduo e para a família como um todo. As práticas integrativas podem dar acolhimento, alívio, equilíbrio para a família que enfrenta essas dores. Então, é sempre nesse sentido de compreender, né, o contexto individual e de tentar prover a melhor alternativa para os pacientes. Já indo para a nossa última consideração, é fundamental estabelecer isso. Você, Vânia, médica da família e comunidade, né, e também homeopata, é sempre muito importante a gente dizer que a medicina da família e comunidade, ela tem um dos mais altos graus de resolutibilidade, né, quando a gente vai pensar no atendimento em saúde de maneira geral. E acho muito interessante que você também está muito envolvida na perspectiva das práticas integrativas, porque você é uma médica também homeopata. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como a homeopatia fez parte da sua trajetória, né, levando em consideração, eu já deduzo alguma coisa previamente, pelo fato de você ser médica da família e ver essa integralidade que é o que a gente defende para a formação dos nossos estudantes aqui na FACISP, né? Queria que você falasse um pouquinho aí da sua trajetória, doutora Vânia, médica da família e comunidade e homeopata. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso para a gente encerrar. É interessante, exatamente isso que você comentou. Há muitos formas, né? Há muitas formas de se enxergar o tratamento e o paciente que acabam se integrando entre uma prática integrativa, por exemplo, como a homeopatia e a medicina de família. Então, essa visão do indivíduo como um todo, a indivisibilidade mente-corpo, tudo isso acaba tendo uma congruência muito grande, né, entre esses dois sistemas terapêuticos aí, digamos assim, né, as formas de se enxergar o tratamento, a medicina e as pessoas. Eu tive uma experiência com essa questão da complementariedade com uma situação familiar, né? Minha filha mais velha, quando tinha 2 anos, teve uma artrite, uma monoartrite, né? Então teve um inchaço de um dos tornozelos, ela tinha acabado de começar a andar, correr, e ela parou de andar por dor. Na ocasião eu estava num grande hospital escola, eu busquei mais de 5 médicos, entre ortopedistas, pediatras, reumatologistas, e não consegui fechar um diagnóstico para minha menina. E um pediatra, né, que na ocasião, ele já é falecido, na ocasião tinha mais de 70 anos, me sugeriu, falou: você já pensou em levar sua filha para a homeopatia? E eu, criada, né, entre aspas, no sistema totalmente alopático, né, e vindo de uma escola muito, assim, que nada foi discutido a respeito de práticas integrativas na minha formação e nem na minha residência, eu falei, como mãe, né, obviamente, falei assim, qualquer coisa que melhorar minha filha, eu tô topando. E fui muito acolhida por uma pediatra maravilhosa em Ribeirão Preto, que depois foi minha professora e que me ajudou, me resolveu o problema da artrite da minha menina e outras questões associadas. E eu falei, gente, um trem bom desse jeito não pode ficar só para mim, não. Eu preciso aprender isso para salvar outras mães do desespero.
E então foi por esse motivo que eu fui estudar homeopatia e aí fiz o meu curso de especialização e assim contemplou totalmente, né, com o que eu já pensava em termos de tratamento, em termos de respeito, cuidado, ética e toda essa formação muito humanística que o médico de família acaba tendo. E o meu TCC, né, na verdade eu tinha que fazer uma dissertação ali de final, de conclusão, né, da especialização, foi justamente isso. Qual que era a semelhança entre a medicina de família e a homeopatia? E aí, então, a integralidade. É exatamente a integralidade, né, e essa visão complementar, mas muito integral do cuidado com o indivíduo. Professora Vânia, obrigado, né? Foi muito bom conversar contigo a respeito disso. Espero que o pessoal que está nos assistindo goste aí desse resultado. Muito obrigado a todos aí e até uma próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau.